Nono domingo do tempo comum. Quem ama a Deus não deve temer a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Morra minha alma de morte dos justos, e sejam os meus novíssimos semelhante aos deles. Número 23, 10. Sumário. É certo que, sem uma revelação especial, ninguém pode ter a certeza infalível acerca da sua salvação, mas pode ter dela uma certeza moral aquele que se deu deveras a Deus, detesta os pecados cometidos, persevera na vida devota e está disposto a antes morrer do que perder a graça divina. E, sobretudo, aquele que tem o desejo ardente de amar a Jesus Cristo, deseja vê-lo amado dos outros e sente tristeza de o ver ofendido. Longe de aborrecer a morte, deve amá-la, porque o porá em estado de ver Deus face a face e de gozá-lo por toda a eternidade. 1. Quem ama a Deus tem a certeza de estar na graça divina, e morrendo assim, tem a certeza de ir gozá-lo para sempre no reino bem-aventurado. Deverá então temer a morte? Davi, é verdade, disse: Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque não será justificado na tua presença todo vivente. Salmo 142, 2. Mas isto quer dizer que ninguém deve presumir salvar-se pelos seus próprios merecimentos, e que não deva temer a morte aquele que detesta as suas faltas e confia nos merecimentos de Jesus Cristo, que veio à terra para salvar os pecadores. E por estes derramou todo o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, diz o apóstolo, fala melhor em favor dos pecadores, do que o sangue de Abel falava contra Caim que o matou. Hebreus 12, 24. Verdade é que, sem uma revelação divina, ninguém pode ter a certeza infalível da sua salvação, mas pode ter uma certeza moral aquele que se deu deveras a Deus e detesta os pecados cometidos, aquele que, depois do pecado, persevera muito tempo na vida de virtude e está disposto a antes morrer do que perder a amizade divina, e sobretudo aquele que deseja ardentemente amar a Jesus Cristo e vê-lo amado também pelos outros, e sente tristeza de o ver ofendido. E esta certeza baseia-se nas promessas divinas. Em vários pontos da Escritura Sagrada, Deus protesta que não quer a morte do pecador, senão que se converta e viva. Ezequiel 18, 23, Ezequiel 33, 11, 2 Pedro 3, 9. Afirma-o com juramento e queixa-se daqueles pecadores obstinados que, para não deixarem o pecado, querem perder-se. Por que morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Aqueles, porém, que se arrependem do mal que fizeram, o Senhor promete esquecer todos os seus pecados. Ezequiel 18, 21. Numa palavra, estejamos seguros, porque ninguém pôs em Deus a sua confiança e ficou confundido. Sendo assim, como poderemos aborrecer a morte? 2. Mas como é que alguns santos, depois de se terem dado inteiramente a Deus e levado uma vida mortificada e desprendida de todo o afeto aos bens terrenos, se assustaram em presença da morte ao pensarem que tinham de comparecer perante o juiz Jesus Cristo? Respondo que são poucos os santos que, na hora da morte, experimentaram tais temores. Deus assim os quis purificar de qualquer resto de pecado, antes de entrarem na eternidade bem-aventurada. Em regra geral, todos os santos morreram em paz profunda e com grande desejo de morrer a fim de irem ver a Deus. Pelo mais, falando do temor acerca da salvação, eis aqui a diferença entre os pecadores e os santos. Os pecadores passam do temor ao desespero. Os santos passam do temor à confiança e assim que morrem em paz. Portanto, todo aquele que possui indício de estar na graça de Deus deve desejar a morte, repetindo a oração que nos foi ensinada por Jesus Cristo: Venha a nós o vosso reino. Quando vier a morte, deve abraçá-la com alegria, tanto para se livrar do pecado, deixando a terra na qual se não vive sem defeitos, como ir para ver a Deus face a face e amá-lo com todas as forças no reino do amor. Saibamos que o que oferece a sua morte a Deus faz o ato mais perfeito de amor de Deus, porquanto, aceitando de boa vontade a morte que agradar a Deus, e no tempo e do modo que Deus quer, torna-se semelhante aos santos mártires. Ó meu amado Jesus, quando vierdes para me julgar, não me condeneis ao inferno. No inferno não vos poderia amar, e teria de vos odiar sempre. E como poderia odiar-vos se sois tão amável e me haveis amado tanto? Pelos meus pecados sou indigno desta graça, mas se eu não a mereço, vós a merecestes para mim, pelo sangue que no meio de tantas dores por mim derramaste sobre a cruz. Ó meu juiz, enviai-me todo e qualquer castigo, mas não me priveis do poder de vos amar. Ó Mãe de Deus,
Vede o risco que corro de ser condenado a não mais poder amar o vosso Filho, digno de um amor infinito. Socorrei-me, tende piedade de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.